A minha visão do filmmaker é que ele é muito parecido com o cineasta. Ele se preocupa com uma história. E história, quando a gente estuda roteiro, é basicamente conflito. Então, você dificilmente vai ver um filme no cinema, um filme em algum lugar, que não tem um conflito, não tem um desafio, não tem algo a ser conquistado. Sempre tem um desafio, tem um obstáculo. E como lidar com esse conflito é o que define um filme, uma história, né? Tanto que storytelling é esse conceito, né? Então, sempre tem um protagonista, antagonista, tentando resolver uma situação. E daí o foco desse profissional vai ser muito mais no roteiro e na edição, como que essa história vai aparecer, o que ele conta primeiro, o que conta depois, qual que é essa história e como que essa história vai ser apresentada. A questão da fotografia e do dinamismo já não é tão importante assim. Falar que não é importante é um exagero, né? Mas o que eu digo é que o foco está muito mais no roteiro. Aí que entra o filmmaker, que acho que até a gente pode considerar como algo novo, tinha no passado, mas hoje em dia está muito forte, porque o filmmaker, ele conta histórias, mas com uma estrutura extremamente enxuta. Uma estrutura que a gente chama de guerrilha. Então, se você for ver um filme de um filmmaker, no final, nos créditos, você vai ver que todo mundo que faz alguma função lá tem várias funções repetidas. Então, o diretor de fotografia é assistente de câmera, às vezes é operador de áudio também. Então, são poucas pessoas que atuam ou ajudando muito pouco, não é uma pessoa que fica no projeto, a fundo e tal. Então o filmmaker é basicamente ele e mais 2 assistentes e algumas pessoas fazendo freela, com consultoria, ajudando nas outras partes. Como exemplo de filmmaker, tem o Leonardo Huang. Ele tem um canal no YouTube chamado Yo Bambu, que vai ter o link aqui também na descrição do vídeo. Esse canal dele, ele tem vários vídeos, várias sketches parecidas com Porta dos Fundos. Ele faz algumas sketches de humor de 3 a 6 minutos, que é nesse cenário. Ele pega câmeras mais simples, ele mais 1 ou 2 pessoas para ajudá-lo, chama os atores, filma isso, ele mesmo que parece que edita e coloca no ar e chama a ajuda de alguém e enfim, é esse o trabalho todo que ele faz e são bem legais, né? E ele também fez uma websérie chamada A Vida de Lucas Batista, que, por curiosidade, até passou no começo do canal do Omelete, que hoje o Omelete tá estourado, tudo na época não era tão famoso assim no YouTube, e ele passou no Omelete e foi uma websérie bem premiada, teve até 2 temporadas, que é uma websérie mais adolescente. Então, é um exemplo de cara que... E aí, sempre nos créditos, sei lá, roteiro e direção, Leonardo Huang, né? Então, ele está olhando o roteiro, a história que ele vai contar, ele dirige isso e ele também edita. Então ele sempre aparece nos créditos montando ou montando com outra pessoa ajudando. Outro exemplo de filmmaker, daí eu quis pegar alguém de documentário, porque documentário também tem isso. Tem documentários que tem uma hiperestrutura e tem documentários que é feito mais nesse estilo de guerrilha. Então tem um documentário chamado Rap pelo Rap, que foi feito pelo Pedro Fávero. Seres humanos com o microfone na mão, vaidosos por natureza, cuidado com eles. Querem dizer? E eu conheci ele num evento, né, que estava tendo de cinema, e ele me contou um pouquinho como que foi fazer esse documentário, né? Ele esperava os rappers, ele ia nos shows de rap, e ele esperava os rappers sair do show, e lá na bagunça, todo mundo queria falar com ele, ele falou, eu tô fazendo um documentário aí, eu posso te entrevistar? E aí o rapper dava entrevista pra ele. Quando ele vai fazer isso, ele não tem condição de preparar a iluminação, o cenário, a composição, pô, vamos ver o fundo, como que vai estar. O cara vai aonde ele tá, do jeito que ele tá, um monte de gente fazendo barulho, ele vai lá gravar da melhor maneira que ele vai conseguir. Isso é bem de guerrilha, né? Esse é um tipo de documentário que ele faz dessa maneira muito sozinho e vai se virando para fazer um material legal. E aí até que ficou bem legal, ele participou de vários festivais, até um canal de TV comprou os direitos para exibir o documentário dele, mas ele fez muito nesse estilo, né, muito sozinho. E outro exemplo também de filmmaker sou eu mesmo, eu me considero mais um filmmaker, é o estilo que eu gosto mais. Então, o documentário que eu fiz, que vai ao ar logo mais, sobre uns influenciadores digitais, eu fui entrevistar uma psicóloga. E aí aconteceu, ela é professora de psicologia na USP, ela me mandou o WhatsApp e falou, Diego, eu tô disponível daqui a 2 horas, você pode vir aqui pra gente filmar uma entrevista? Eu falei, vamos. Daí eu fui sozinho com meus equipamentos, eu sempre uso uma pessoa pra me ajudar, fiz a imagem, fiz o áudio, montei o equipamento e ainda fiz a entrevista. Esse é um exemplo de produção, de gravação, que um filmmaker consegue fazer. Uma pessoa sozinha, com assistente, vai lá, consegue gravar
e produzir a imagem. O que é diferente de um cineasta. Ele também vai se ater à história, não necessariamente a história vai ser mais profunda, mas ele conta com uma equipe maior, então o filmmaker vai ter um roteirista e um assistente para ajudar no roteiro, o cineasta vai ter 15 roteiristas, vai ter 5 roteiristas, vai ter uma equipe de roteiristas trabalhando full time no projeto. Tem toda uma estrutura, então provavelmente toda a equipe que um filmmaker vai usar para produzir um filme ou um documentário vai ser só a equipe de áudio de um cineasta, vai ser só quem vai cuidar do som, vai ser a mesma coisa. Então são escalas completamente diferentes. Dentro do exemplo que eu falei, uma professora de psicologia me chamou, uma entrevistada minha, e eu fui sozinho filmar. Um cineasta ia fazer o quê? Um cineasta que ia fazer um documentário. Ia ter uma produtora ou um produtor dele que ia antes conversar com a psicóloga pessoalmente, ia ver os lugares lá da faculdade dela onde que ia ter uma boa composição para filmar, que vai ficar legal no vídeo. Vai achar essa composição e vai sugerir a roupa dela, qual que ela vai usar. Então vai falar, ó, a gente vai filmar nesse lugar aqui que tem muito azul, então você usa uma roupa complementar. Então você pode ir no dia com essas roupas aqui, vai combinar com ela. De repente vai até levar no estúdio, se não achar um lugar legal lá na faculdade, vai marcar um estúdio. É um tipo de trabalho de um cineasta que é bem diferente. E aí também vão entrevistar pessoas que daí vão ter uma equipe de filmagem maior, vai ter bem mais pessoas pensando na edição e montagem disso, no roteiro, na finalização e esse tipo de coisa. Os exemplos de cineastas são os grandes cineastas do Brasil, né? Que é o Fernando Meirelles, o José Padilha. Então o José Padilha é até um bom exemplo, porque ele fez do documentário o Ônibus 174, que é uma superprodução, tem filmagem aérea, então hoje você filmar aérea é tranquilo, porque tem drone extremamente acessível, você tanto comprar um, alugar, contratar alguém para fazer filmagem de drone, mas na época que ele fez com helicóptero, e aí ele quis mostrar o contraste, né, de classe social que tem no Rio de Janeiro, daí ele fez uma filmagem aérea da favela para os prédios da elite ali que tem nas praias do Rio de Janeiro. Daí ele pegou um helicóptero, fez isso, teve toda uma estrutura para entrevistar as pessoas, gravar. Então acho que o José Padilha é um exemplo disso, como ele também fez com o Tropa de Elite, né? Então no Tropa de Elite ele também teve essa super estrutura de uma equipe imensa para poder ajudar ele para fazer filmagem, captação, edição e tal. Bem, essa é uma visão bem particular minha, que eu tenho conversado com as pessoas do mercado. Quem discorda, depois eu vou conversando, vou explicando, as pessoas acabam concordando, então parece fazer bastante sentido. Então, dentro disso, o que eu acho legal? Quando você for ver o trabalho de alguém, na hora de criar uma expectativa, de analisar, pensar se esse trabalho é feito por um videomaker, um filmmaker ou um cineasta. Porque tem muita gente que olha uma história superficial, uma história mal contada, mas o objetivo do cara não é esse, ele é um videomaker, ele quer fazer um vídeo dinâmico, curto, uma linguagem muito de clipe. E às vezes também vai ter um julgamento em cima de um filmmaker, fala, nossa, o som não está perfeito desse curta, dessa websérie, mas é porque ele tem uma estrutura enxuta. E foi o que ele conseguiu fazer lá e com certeza ele fez o máximo para isso. E também para quando for contratar um serviço desse tipo. Quando você for contratar um serviço desse tipo, ter clareza de que tipo de trabalho você vai querer. Então não dá para exigir um trabalho de cineasta contratando um videomaker e com orçamento de fazer um clipe. Então o filmmaker vai exigir mais, um trabalho muito mais conceitual por trás, de planejamento, de entendimento, do que seria um trabalho de videomaker. Então tem que ter essa clareza na hora de contratar para fazer um trabalho de marketing ou fazer uma produção. E aí eu acho que isso aí vai ajudar bastante assim, no mercado como um todo e para você que curte audiovisual, tanto acompanhar ou trabalhar com isso.